Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH e vamos ao resultado da enquete que eu coloquei agora de manhã aqui no canal. Eu perguntei agora pela manhã aqui no canal se você sabia quantos milhões de brasileiros já tinham sido imunizados contra a Covid-19. Eu coloquei três alternativas. A primeira alternativa, 12 milhões de pessoas. Na segunda alternativa, 15 milhões. E na terceira alternativa, 25 milhões. A grande maioria optou pela letra A, respondendo que o Brasil já tinha algo em torno de 12 milhões de brasileiros imunizados contra a Covid-19. Isso mesmo. Entretanto, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que às vezes pode passar despercebido. O levantamento que foi feito e foi divulgado ontem mostrou que pela primeira vez no Brasil o número de imunizados vacinados contra a Covid-19 superou a quantidade de pessoas infectadas pela Covid-19. Ou seja, o levantamento apontou que algo em torno de 12,3 milhões de brasileiros receberam já pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e algo em torno de 12 milhões e 100 já tinham sido infectados pela Covid-19. Ou seja, nesse raciocínio, a quantidade de pessoas vacinadas contra a Covid-19 supera ali em 200 mil, 300 mil a quantidade de pessoas que contraíram a Covid-19. Pois bem, eu queria lembrar a vocês um detalhe. Quem já contraiu a Covid-19 e curou a Covid-19 também está teoricamente imune contra a Covid-19. Por exemplo, eu contraí a Covid-19 há mais ou menos 2 meses atrás e curei a Covid-19. Portanto, eu desenvolvi uma resposta imune que me protege contra a Covid-19. Na prática, eu fui vacinado pela doença. Algumas pessoas que estão tomando a vacina e que não adoeceram estão imunizadas pela vacina. Então, há esses dois tipos de imunização. A imunização natural, que é aquela que se dá quando a pessoa contrai a doença, cura a doença e desenvolve uma resposta imune contra a doença, e aquela vacinação na qual a pessoa é vacinada, é imunizada artificialmente por meio de uma vacina, por meio de um imunógeno. Se a gente somar essas duas populações, aqueles que estão imunes porque curaram a doença e aqueles que estão imunes porque se vacinaram com a vacina, o Brasil tem aí aproximadamente 25 milhões de imunizados contra a Covid-19. Aí você pergunta, esse número é muito? Não, não é. O Brasil precisa, para barrar a circulação da Covid-19 em seu território, imunizar algo em torno de 170 milhões de pessoas. Ou seja, nós estamos ainda muito longe, precisamos ainda imunizar 150 milhões de brasileiros. E para isso, nós temos que ter algo em torno de 300 milhões de doses, ou seja, 2 doses para cada um dos 150 milhões de brasileiros. E vê-se que o Brasil está muito longe de atingir essa meta. Eu andei fazendo umas continhas rápidas aqui. O Brasil, se tivesse hoje em estoque todo esse contingente de vacina, 300 milhões de doses, e é bom lembrar que os Estados Unidos têm 1 bilhão e 300 milhões de doses, porque se prepararam comprando vacina antecipadamente, mas vamos imaginar que o Brasil tivesse hoje algo em torno de 300 milhões de doses. O SUS já demonstrou em campanhas passadas que é capaz de imunizar 10 milhões de pessoas por dia, ou seja, nós teríamos aí uma possibilidade de, em 2 meses mais ou menos, atingirmos a vacinação em massa da população brasileira. Infelizmente, o governo não se preparou e demorou a adquirir de forma antecipada as vacinas. É bem verdade que nós estamos conseguindo avançar, mas avançar muito lentamente. E aí eu queria mostrar para vocês uma outra realidade. Veja só, até agora o Brasil imunizou com vacina 12 milhões de pessoas. Até agora, de acordo com os dados oficiais e extraoficiais, o Brasil teve 12 milhões de infectados. Note que há um relativo empate, arredondando, 12 milhões de vacinados, 12 milhões de doentes. Bom, dos 12 milhões de vacinados, não há registro de nenhuma morte por efeito adverso da vacina. Perceberam? Dos 12 milhões de doentes e que curaram a doença e que possivelmente estão imunes contra a doença, desses 12 milhões que adoeceram, 300 mil aproximadamente morreram. Então veja que o benefício da vacinação é infinitamente superior ao benefício de você adquirir imunidade através da doença.
Então é muito importante que as pessoas se conscientizem de que é importante lutar pela aquisição de vacinas, é importante cobrar ao governo do Brasil que adquira o quanto antes muitas vacinas para que a gente possa imunizar o quanto antes a população brasileira. No ritmo que o Brasil está adquirindo vacinas, nós deveremos chegar em 2022 sem atingir essa imunidade coletiva de 70% a 80% da população imune contra a Covid-19, e isso é muito ruim. Isso pode, inclusive, é o tema do vídeo de amanhã, isso pode, inclusive, fazer com que o vírus circulando muito intensamente sofra mutações como a mutação de Manaus e possa driblar a resposta imune às vacinas. Eu diria mais, eu diria que é necessário, do ponto de vista estratégico, o governo brasileiro, que até agora agiu negando a importância da doença, montar uma força-tarefa de cientistas brasileiros para produzir a vacina nacional, porque é muito provável que a gente tenha que conviver com o coronavírus o resto de nossas vidas, como o H1N1, e a gente tenha que vacinar a população periodicamente. Ter a vacina contra a Covid-19 é uma questão de soberania e é sobre isso que eu vou tratar amanhã. Então, para finalizar, lembrando que 12 milhões tomaram a vacina, estão imunizados pela vacina. 12 milhões contraíram a doença. Aqueles que curaram a doença desses 12 milhões, como eu, estão imunes pela doença. Mas eu vou tomar a vacina. Na hora que a minha faixa etária for liberada, eu vou também tomar a vacina. Porque já se demonstrou que a resposta imune da vacina, por ser mais específica, ela é mais robusta, ela é mais potente do que a resposta imune que a gente desenvolve contra a doença, que foi o meu caso. Então, como eu quero ter uma resposta imune mais robusta, mesmo já tendo uma imunidade contra a doença, porque eu curei a doença, eu vou também tomar a vacina e recomendo você fazer a mesma coisa. Forte abraço, até a próxima.